Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. E hoje, terça-feira, é dia da gente falar de projetinhos com Excel puro, né? Ou seja, aquele Excel sem VBA, aquele Excel um pouco mais básico, digamos assim, que é super bacana e não é porque é básico que é ruim, tá? Então a gente está estruturando aqui uma questão super legal, inclusive, nesse projeto, onde a gente tem um layout que eu estou chamando de layout genérico, que você pode utilizar para vários tipos de projeto e inclusive é uma estrutura que eu vejo muito hoje em dia as empresas utilizando, tá? Fica bem bacana e é super simples de fazer, inclusive você pode guardar esse layout para usar para vários projetos e fica super legal, tá? O que a gente já fez aqui? Essa é a terceira aula desse projeto. Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima um link para você poder acessar a playlist completa, assistir todas as aulas, onde a gente fez cada detalhe, tudo que está aqui a gente fez junto, tá? Passo a passo. Se ficar com dúvida, vem aqui nos comentários, deixa aqui sua dúvida, eu vou fazer o possível para tentar te ajudar, tentar explicar uma forma de fazer, tá bom? Bom, o que a gente tem no projeto? A gente tem aqui um layout, né? Então com um menu vertical, que eu acho bem agradável, ele fica bem padronizado ali, fica uma estrutura bacana. Você pode ter aqui, olha, links, então a gente criou aqui links nas células mesmo, onde você tem o nível, né? Então, por exemplo, nível cadastro, nível registros, nível dashboard, e você tem subníveis, né? Então, 1.1, né? Cadastro de produtos, cadastro de vendedores, cadastro de equipes e cadastro de escritórios. Foram esses os cadastros que a gente criou. A gente tem também os registros de vendas, de despesas fixas e despesas variáveis. Tá? Inclusive é onde a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, e a gente também criou aqui uma estratégia de tabelas super bacana que você pode trabalhar para ter tabelas aí padronizadas dentro da sua necessidade, com o seu padrão de cores e tudo mais. Inclusive, eu ensinei vocês aqui a como fazer o padrão de cores para a tabela e depois você não precisar ficar refazendo isso. Né? Você só utilizar ela como estilo, deixar salvo ali para você. Tudo bem? Bom, então, o que a gente vai fazer hoje, tá, galera? Então, a gente já cadastrou 15 produtos diferentes. A gente já cadastrou 50 vendedores diferentes. Eu já cadastrei aqui, olha, um monte de equipes, 5 equipes diferentes distribuídas por 3 escritórios diferentes, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um registro de vendas. Tá? E o que eu vou ter no meu registro de vendas? Também vou ter uma tabela e eu vou colocar aqui algumas informações básicas, só para a gente poder estruturar de forma bem legal, você vai curtir. Eu vou ter aqui, olha, primeira coisa, tá? Eu vou pegar essa informação que eu tenho aqui, ok? Então, essa informação que eu tenho nas outras informações, nos outros campos e vou trazer tudo para cá. Então, eu vou começar aqui, olha, por data. Então, eu vou colocar a data da venda, né? Fica bem legal. Aí, eu vou colocar o vendedor, ok? Então, quando a pessoa colocar a data e colocar o vendedor, eu quero que ele puxe o quê? De qual escritório. Até vou colocar aqui na outra ordem, vai ficar até na ordem mais fácil aqui, olha. De qual equipe é esse vendedor e qual é escritório. Então esse aqui ele vai preencher sozinho para mim, tá? Aí o que eu vou fazer? Olha, fez isso daqui, agora eu vou colocar outras informações. Eu preciso saber qual produto foi vendido. Ah, Lucas, eu quero colocar o cliente também. Percebe que eu não fiz nenhum cadastro de cliente aqui, tá? Mas se você quisesse, você poderia ter um 1.5, cadastro de clientes. E aqui você colocar o cliente vinculado também do mesmo jeito, tá bom? Então, lembrando que é uma estratégia bem genérica, só para você ter uma noção de como isso pode ficar, tá? Então aqui, olha, tem a data, o vendedor, a equipe, o escritório, o produto. Aí eu vou querer o valor unitário. Isso aqui já está cadastrado. A quantidade que eu vendi, né? Então eu até vou chamar aqui de QNT para ficar um pouquinho menor. Depois da quantidade, eu vou ter o valor final, valor total, até eu vou chamar aqui, olha, valor total. Beleza, então olha que bacana, já tenho aqui todas as informações que eu quero guardar para esses meus dados, ok? Vou selecionar essa linha e a linha de baixo, Ctrl Alt T, como a gente fez na aula passada, transformar isso aqui em tabela, vou informar que eu tenho cabeçalhos, ok. Vai ficar com essa carinha esquisita, eu vou vir aqui, olha, e vou colocar a formatação que eu já tinha criado, já ficou com a cara do meu projeto, vou vir aqui e vou chamar de Tab Vendas, tá? Então percebe que eu estou dando nome para todas as tabelas, ó, Tab Escritórios, Tab Equipes, Tab Vendedores, Tab Prod. Tá? Então todas as minhas tabelas têm nome, faça isso, não deixa sem nome porque senão é pior. Agora o que eu vou fazer? Eu vou controlar o preenchimento de cada célula aqui da minha tabela, começando pela data. Então eu vou lá na validação de dados, vou vir aqui, validação de dados, vou vir em configurações, data, tá? Então o que eu vou aceitar de preenchimento aqui na data? Eu vou pedir para que a pessoa preencha qualquer valor que seja maior ou igual
do que dia 1º de janeiro de 2020, por exemplo. Você pode colocar aqui uma data que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui 2020, a gente já está em 2024, quase 25 já, então eu imagino que não tem por que a pessoa lançar dados lá de antes de 2020, né? Mas se você quiser, por exemplo, poderia colocar 2000, 1900, 1900, tá? Não tem problema. É só para ele poder fazer um controle dessa data para você. Vou vir aqui, olha, em mensagem, vou colocar aqui uma informação, então data da venda, e na mensagem de entrada vou colocar informe a data desta venda utilizando o formato, e aqui eu vou colocar 2 pontos, aspas, dd/mm/4as. Fechou dessa forma e vou copiar esse texto porque eu sou preguiçoso. Vou vir aqui no alerta de erro, vou colocar entrada inválida, inválida, vou colar aquele texto e agora eu vou só alterar aqui, olha, informe uma data válida para esta. Percebe que eu sou bem preguiçoso, acostumado a ficar tocando esses textos assim, sem escrever muito, tá? Mas não siga o meu exemplo nesse sentido. Mas enfim. Então, informe uma data válida para esta venda utilizando o formato dia, mês e ano, tá? Então assim vai ficar bem amigável para a pessoa. Outra coisa que eu vou fazer aqui vou transformar aqui o formato de número, né? Então eu vou vir aqui na página inicial para data abreviada para ficar mais amigável. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a data de hoje. Estou gravando aqui no dia 23/9, tá? Então, o que vai acontecer? Já vai aparecer no formato bonitinho. Aí a pessoa tentou colocar errado, ó, 31 de fevereiro. Não vai deixar, vai pedir uma data válida. A pessoa tentou colocar texto. Não vai deixar, vai pedir uma data válida. Colocando data que existe, ele funciona perfeitamente. Bacana, né? Ótimo. Aí, o que eu vou fazer? Então, a data está pronta, agora eu vou para o vendedor. Até vou deixar mais abertinho aqui, porque vai ter um espaço ali para mim. Então, apesar que a data nem precisa tanto. Vendedor, galera, vendedor eu quero que seja vinculado ao meu cadastro de vendedores, certo? Então eu vou selecionar aqui o vendedor 1 até o vendedor 50, tá? Então, selecionei toda a minha tabela, vou vir aqui, olha, em fórmulas, vou definir o nome, que eu vou chamar de vendedor. E aí, só vou dar OK aqui, beleza? Vamos vir aqui para o registro de vendas, vou vir no vendedor, dados, validação de dados, eu quero uma validação de dados do tipo lista, vou colar, na verdade, colocar igual vendedor, que eu acabei de criar, vou vir aqui, olha, no título, vou colocar aqui nome do vendedor, e aqui, informe o nome do vendedor responsável por esta venda, ok? Vou dar OK até aqui, olha, porque quem lembrar, eu fiz aqui, olha, nos vendedores, essa equipe, e se eu vier aqui na validação de dados da equipe, eu tenho um textinho que eu vou usar, olha, esse textinho aqui de erro, eu vou usar ele aqui, olha, por favor, selecionar uma das opções disponíveis, caso não encontre a equipe desejada, realize o cadastro da guia, seu cadastro na guia cadastro de equipes. Então eu vou usar esse texto aqui para me ajudar. Vou dar um OK e vou vir aqui na vendas de novo. No vendedor, olha, já vai daqui do vendedor 1 até o vendedor 50, tá? Vou deixar um pouquinho maior, né? Mas no meu caso aqui, como o nome é pequenininho, eu não vou precisar de tanto espaço. No caso de você colocar talvez o nome completo da pessoa, só deixar um pouquinho maior, de forma que apareça o nome completo da pessoa, tá? Vou vir aqui, validação de dados, vamos vir no alerta de erro, vou colocar aqui entrada inválida, que é o texto que eu posso colocar. Vou colar aquele textinho e vou alterar aqui, olha, agora não é cadastro de equipes, agora é cadastro de vendedores, né? Então, caso não encontre o seu a equipe, não, né? O vendedor desejado, realize seu cadastro na guia cadastro de vendedores. Ok, então, olha lá, já vai aparecer aqui e tudo mais, já vai fazer os controles para mim também, ótimo. Depois disso, vou até colocar aqui, olha, vendedor 3, por exemplo. Quando eu selecionar o vendedor 3, eu quero que equipe e escritório seja cadastrado automaticamente. Como que ele vai fazer isso? Na guia de cadastro de vendedores, eu tenho a equipe. Então, assim, olha, o vendedor 3, ele faz parte da equipe 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui. Eu vou utilizar aqui, galera, a estratégia do PROC-V, tá? Se você trabalha com versões mais novas do Excel, eu aconselho o uso do PROC-X. Aqui, nessa aula, eu vou utilizar o PROC-V porque o propósito é ser alguma coisa mais acessível, mesmo para quem está utilizando planilhas Excel
com versões mais antigas, tá? Mas lembrando, sempre que você for trabalhar com procura, eu sempre aconselho utilizar a ação do PROC-X. O PROC-V e o PROC-H são fórmulas obsoletas, tá? Então só utilize essas fórmulas se você estiver trabalhando com versões mais antigas do Excel, ok? Beleza. Bom, então como é que eu faço para fazer isso? Primeira coisa que eu quero validar é o seguinte, olha. Eu só quero que apareça alguma coisa aqui quando a data, o vendedor estiver preenchido. Tá? Então, enquanto o vendedor não estiver preenchido, ele vai ficar vazio. Como que eu faço isso? Igual a C, abre parênteses, a célula do vendedor for igual a vazio, você vai deixar essa célula vazia, ok? Vou deixar assim, olha, e vou sair. Então, ele vai aparecer o número 0. Isso está certo. Se eu apagar aqui o vendedor, olha, ele vai ficar vazio. Se eu voltar aqui e colocar vendedor 3 de novo, vai ficar o número 0. Por que 0, Lucas? Porque eu não coloquei nada aqui no C não, ok? E é aqui que a gente vai trabalhar agora. No caso contrário, eu quero que ele faça agora a procura. Então, PROC-V, e é aqui que entraria o PROC-X, para quem está com versões mais novas do Excel, ok? O que eu estou procurando? Eu estou procurando esse vendedor, ponto e vírgula. Onde que eu estou procurando? Eu estou procurando lá na tabela de vendedores. Então, vou colocar tab vendedores, tab vendedores. Qual coluna que eu vou colocar? Então, eu vou colocar um colchete, olha, no nome. Então, ele vai procurar ali no nome, tá? Então, eu vou até colocar aqui só, eu estou com PROC-V, eu estou pensando em PROC-X aqui, tá? Então, tab vendedores é onde eu estou buscando. Ponto e vírgula, número índice da coluna vai ser a segunda coluna lá na minha base. Ponto e vírgula, tipo de retorno, né, ou de intervalo que você tem vai ser 0, porque a pesquisa ali ela é exata. Tudo bem? Deu Enter, vai aparecer que o vendedor 3 faz parte da equipe 2, tá? E aí eu vou colocar vendedor 2 faz parte da equipe 4, vendedor 7 faz parte da equipe 1. Olha que legal. Agora vamos ver. No meu cadastro de equipes, eu tenho o escritório, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, olha, procura a equipe para descobrir o escritório. Percebe que é a terceira coluna, tá? Então o que eu vou fazer também usando o PROC-V, novamente, poderia ser feito com o PROC-X, tá? Então, e essa aqui vai ter o preenchimento de acordo com a equipe. Então, quando a equipe ficar preenchida, ele vai buscar o escritório. Então, igual a C, a equipe for igual a vazio, você deixa ela vazia. Se não, aí você vai fazer o PROC-V, abre lá um parênteses, o valor procurado é o valor da equipe. Onde eu estou procurando isso? Na tab Equipes, estou procurando a terceira coluna com retorno do tipo 0. Fechou ali, ele vai trazer aqui o vendedor 7, vamos olhar lá, vamos conferir. Vendedor 7 trabalha na equipe 1. Então, vendedor 7 trabalha na equipe 1. E a equipe 1, ela faz parte do escritório 1. Então, eu vou vir aqui, olha, equipe 1 faz parte do escritório 1. Então, percebe que fiz aqui, propositalmente, uma busca de tabelas separadas, tá? Para você conseguir perceber que você pode buscar informações de locais diferentes e não é uma coisa de outro mundo, tá? Então, você só precisa ter uma lógica coerente. Costumo dizer, às vezes, para alguns alunos que se você consegue pensar num caminho lógico para alguma coisa, ela pode ser feita, tá? Então, o maior trabalho que os alunos têm, na grande maioria das vezes, é colocar o que eles querem numa linha de raciocínio lógico, né, que seja estruturado de forma que o Excel possa entender isso, que você possa escrever isso no idioma do Excel. Essa é a parte mais complexa e mais valiosa, na verdade. Por quê? Quem consegue fazer isso, consegue ali demonstrar até um valor maior no seu trabalho, tá? Bom, beleza. Aí essas duas células aqui, olha, elas são preenchidas automaticamente. Eu vou seguir a mesma regra que eu segui na aula passada. Eu não vou fazer bloqueio de células. Lembrando, se vocês quiserem uma aula de bloqueio de células, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer isso. Mas nesse projeto não vou fazer isso. Eu estou colocando só uma validação de dados avisando que essa célula está sendo calculada automaticamente. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou vir aqui e vou selecionar, vou vir aqui em mensagem de entrada, vou colocar aqui equipe, vou colocar esta célula é preenchida automaticamente, tá? E vou copiar isso aqui por ser preguiçoso e vou fazer a mesma coisa que no escritório. Então, apareceu aqui a equipe, essa célula é preenchida automaticamente, mesma coisa que no escritório. Então, vou colocar aqui escritório e vou colar aquele texto, fiz ele de forma bem genérica mesmo, para poder usar o mesmo texto aqui nos dois campos, ok? Beleza. Fez isso, agora a gente vai para o produto, né? Então, o produto, o que eu vou precisar? A mesma estratégia que eu fiz no outro. Então, eu vou vir aqui, olha, vou selecionar o nome de todos os nomes dos meus produtos, tá? Ctrl K, opa, Ctrl K não,
Eu vou vir aqui em fórmulas, definição de nome, vou chamar aqui de produtos e vou dar um OK. Agora eu posso vir aqui nas vendas, produto, dados, validação de dados, e aqui eu posso colocar, né? Então, até posso começar aqui por configurações, lista, igual, o nome que eu acabei de criar, produtos. E lembrando, tá, galera, eu estou fazendo esses nomes aqui, tudo que você cadastrar lá agora vai virar opção nova, automaticamente. Então, toda vez que alguém entrar no cadastro, colocar um vendedor novo, por exemplo, ele já vai aparecer aqui na lista automaticamente. Colocou um produto novo, vai aparecer também automaticamente, sem problema nenhum, ok? Então, mensagem de entrada, vou colocar aqui, olha, a descrição do produto, né? Então, selecione o produto vendido. E aí, mensagem de alerta, vou colocar aqui, entrada inválida. E aí aqui, vou usar aqui o Windows ponto. Opa, Windows ponto não, Windows V, desculpa. E aqui o Windows V, galera, é um negócio que às vezes o pessoal não conhece. Isso aqui é um comando do Windows que você tem as últimas coisas que você copiou, tá? Então percebe que tem um monte de coisa aqui que foi copiada, tá? Então eu posso utilizar isso aqui quantas vezes eu quiser. Então eu vou pegar aqui, olha, o texto que é o favor selecionar uma das opções disponíveis e vou colar aqui, olha. Então, favor selecionar uma das opções disponíveis, caso não encontre o vendedor desejado. Caso não encontre o vendedor desejado, cadastro na guia cadastro de vendedores. Tá? Então, de produtos, né, na verdade, estou falando um e é do outro, né? Produtos. E aqui, caso não encontre o produto. Pronto, agora sim. Ok. E aí, agora todos os 15 produtos estão aqui cadastrados. Então, por exemplo, produto 6. Olha que interessante. Lá na minha guia de produtos, o que ele vai aparecer? Ele vai aparecer justamente o código ali do produto. Eu vou até fazer o seguinte, olha. Eu vou tocar ele pro... Se eu quisesse fazer ele aqui, olha. Tá vendo que ele está com um 6 aqui e não prod 6. Se eu quisesse fazer aparecer prod 6, é só fazer aquela formatação de número. Mas, para ser mais legal, mais amigável, eu vou colocar a descrição do produto, porque normalmente fica mais fácil do que o código, tá? Como é que eu faço para alterar o nome? Vem aqui em Formulas, definição de nome, tá? Opa. Gerenciador de nomes, aí você vai encontrar o nome que você quer mudar aqui, no caso é o produto, tá? Então percebe que ele está aqui, olha, prod, eu vou tocar aqui para produto, ok? E vou dar um ok. Posso fechar. Se eu vier aqui agora minhas vendas, deixa eu tirar esses 6 daqui. E aí você vai perceber que ele já alterou aqui para mim, olha, para produto, teste 1, 2, 3, 4, quanto eu quiser. Vou pegar o teste 8 aqui, olha. Vou aumentar aqui um pouquinho a largura. Aí eu quero valor unitário. Valor unitário é moeda. Então isso aqui eu já vou deixar em moeda. E valor total também já vou deixar em moeda. Esse daqui, o que vai acontecer? Ele também é calculado, certo? Então eu já vou vir aqui na validação de dados. Vou vir aqui na mensagem de entrada. Então vou colocar aqui valor unitário. E aí este, eu posso dar aqui de novo, né? O Windows V. E aí essa é uma sala preenchida automaticamente. Beleza, ok, já vai aparecer ali, olha. Agora vamos colocar a fórmula aqui. A fórmula desse aqui depende do produto, certo? Então é igual a ser, essa célula é igual a vazio, deixa essa daqui vazia também. Se não, você vai fazer o seguinte, né? Você vai pegar essas informações que você tem aqui e fazer uma procura. Então, de novo, vou usar o PROC-V. Lembrando, se você tiver PROC-X, eu aconselho. O que eu estou procurando? Estou procurando essa descrição de produto, tá? E aí, aqui tem um detalhe interessante. Percebeu que agora eu estou pegando ali, olha, o produto, só que eu não estou pegando o código do produto. E aqui você vai perceber que o PROC-V ele vai dar um trabalhinho a mais. Por quê? Se você estivesse trabalhando com o PROC-X aqui, seria muito mais fácil você fazer essa estrutura. Porque eu não estou pegando a primeira coluna, tá? Então o PROC-V ele é muito chato com relação a isso, ok? Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer com que ele entenda o que eu quero que ele procure a partir dos campos, menos a coluna de código. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui produto, vou abrir aqui, olha, um colchete, 2 colchetes, ok? Então, deixa eu até pegar aqui, ponto e vírgula, tab prod, que é onde está cadastrado os meus produtos. Agora sim, vou colocar ali um colchete, 2 colchetes.
Então percebe que ele vai aparecer aqui, olha, aqui fica mais fácil para não ficar a etiqueta na frente. Quando eu coloco dois colchetes, ele vai entender que eu tenho duas estruturas ali dentro. Eu não quero código, eu quero produto, fecha, dois pontos, abre mais uma, valor unitário. Então assim ele vai entender que ele tem que pegar só essas duas colunas, sem pegar a coluna do código, ok? Fez isso, agora o que eu vou fazer? O número índice de coluna é com base nessas duas colunas aqui. Então eu vou colocar o número 2, depois o número 0. Fechou? Agora ele trouxe o valor para mim, ok? Se eu tivesse trabalhado com proc x, eu não preciso fazer isso, porque o proc x ele aponta direto para a coluna que você quer. Um dos motivos pelo qual é mais fácil de utilizar e fica mais leve também, ok? Então esse pulo do gato, digamos assim, é importante. Eu já vi muito aluno reclamando que não consegue fazer dessa forma, mas é só você fazer esse esquema aqui de dois pontos, né? Como se fosse da coluna B, no caso ali da D até a E, né? Então é como se eu estivesse falando isso aqui para ele na linguagem de tabela. E a gente vai trazer aqui o valor que custa R$111. Vamos ver se está certo. Vamos lá no produtos, o produto 11 custa R$111. Então está certinho aqui para mim, ok? Calculou aqui a quantidade. Agora eu vou para a quantidade, já calculou o valor, agora eu vou para a quantidade. Então, validação de dados. Isso aqui vale número inteiro, porque não tem quantidade quebrada, né? Se tiver quantidade quebrada para você, você coloca decimal. E aqui eu vou colocar, tem que ser maior do que, porque não faz sentido vender 0 produtos, né? Então tem que ser maior do que 0. Aí a mensagem de entrada, vou chamar aqui de quantidade. Vamos informar aqui o texto, quantidade. Favor, informar a quantidade vendida utilizando apenas números, tá? E aí vamos colocar aqui já uma mensagem de alerta, entrada inválida, e aqui eu vou colocar favor informar uma quantidade válida utilizando apenas números, ok? Então fazendo assim, ele já vai aparecer aqui para mim bonitinho e eu posso colocar o número que eu quiser, mas não posso colocar texto, tá? Então vou colocar aqui 10 unidades. Aí agora o que vai acontecer? Então se o vendedor 7 vendeu o produto teste 8 e uma quantidade de 10 unidades, eu vou multiplicar o valor da quantidade vezes o valor unitário, certo? Então, só que tem um detalhe, eu quero fazer um negócio bem bonitinho, então eu não quero que ele faça o cálculo, nem se o valor estiver vazio e nem se a quantidade estiver vazia, porque às vezes a pessoa preenche 10, mas não preencheu o produto, ou às vezes a pessoa preencheu o produto, mas não preencheu a quantidade, entendeu? Então eu vou testar as duas coisas. Como que eu faço isso? Eu vou usar aqui, olha, eu vou fazer isso de uma forma meio passo a passo aqui, vou usar aqui a fórmula OU, então é igual a OU, essa célula é igual a vazio, ou ponto e vírgula, essa célula é igual a vazio. Tá? Então, vou fazer só assim aqui por enquanto. Ó, e vai aparecer falso. Por quê? Porque nenhuma das duas está vazio. Agora, se eu vier aqui no produto e simular que a pessoa não preencheu o produto, deu verdadeiro. Ele identificou que pelo menos uma das duas é vazia. Se eu vier aqui na quantidade, olha, também limpar, também vai identificar. Então, essa ou que eu escrevi aqui é que vai perceber se pelo menos uma das células está vazia. E se essa ou retornou verdadeiro, é sinal que eu não posso fazer a conta. Então, vou fazer aqui, ó, se, aí ele vai testar isso daqui, ponto e vírgula, porque já vai sair o verdadeiro dali, deixa vazio. Se não, aí é simples. Aí é só pegar esse vezes esse daqui. E aí, fechou e deu Enter, R$1.100 ali. Se eu tirar aqui o valor, já é o suficiente para ele sair. Se eu tirar o produto, é o suficiente para ele sair. Só vai calcular quando tiver a informação toda completa. Então, com isso a gente fez aqui nossa primeira estrutura de registros, tá? Então eu consegui registrar todas as minhas vendas aqui já de uma forma bastante tranquila, percebendo que eu fui procurar aqui informações de todos os lugares. Agora vamos fazer para que ele tenha aqui várias vendas, tá? Então, percebeu que eu já testei, já fiz tudo funcionar bonitinho, então olha que bacana, tá, essa estratégia. Vai fazendo aos poucos, vai testando, vai colocando já tudo do jeito que você precisa. Fica muito mais rápido assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ele inventar para mim um monte de informação aqui, tá? Então, o primeiro campo que eu tenho que fazer ele inventar é a data, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, olha, igual aleatório entre, para quem está acompanhando aqui desde a primeira aula, já viu usar esse aleatório entre algumas vezes para criar dados fictícios. Então, olha como ela é importante. E aí, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu quero que ele faça isso aqui, ó, data valor,
E aí eu posso colocar uma data no formato de texto aqui que eu quiser. Olha, 1º de janeiro de 2024. Então, quero que você comece aqui 1º de janeiro de 2024, por exemplo. E aí eu quero que você vá até, né, então superior, data.valor. Para que serve essa data-valor? Para converter aquele 1º de janeiro de 2024 e o 31 de dezembro de 2024, que eu vou colocar aqui para exemplo, olha, num período, em um valor de data de verdade. Então ele está pegando esse texto, por isso que eu estou colocando de aspas, e vai converter no número que representa aquela data. Assim eu não preciso ficar pensando, porque daí o aleatório entre, ele vai chutar um valor entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro para mim. Então se eu fechar aqui, olha, 31 de agosto. Se eu atualizar, olha, 11 do 11, 21 do 9, 7 do 5. E o legal é que ele não vai chutar data que não existe. Tá? Vendedor vai fazer parecido, olha, igual vendedor, espaço e comercial, aleatório, entre 1 e 50, porque eu tenho 50 vendedores cadastrados. Então aqui vendedor 12. Aqui eu não preciso, porque aqui já tem fórmula, certo? Então na equipe, no escritório eu não preciso, produto eu preciso, eu tenho 15 produtos diferentes, então vai ser a mesma coisa. Vou até alterar aqui, ó, igual, vou pegar aqui, final, tira esse 8, e comercial, aleatório, entre 1 e 15, porque eu tenho 15 produtos. Aí ele já vai puxar aqui o valor, quantidade, eu vou colocar igual, aleatório, entre 5 e 100. Tá? Então eu posso juntar aqui, vai ser os valores que eles vão vender. E o resto já vai preencher para mim automaticamente. Posso pegar isso daqui agora e criar um monte de venda. Então vamos arrastar aqui para baixo. Vou criar ali bastante venda, então umas 2.000 vendas, 1.976 vendas. Tá? Então percebe que tem bastante dado aqui agora para a gente poder considerar, e esse é o benefício da gente utilizar isso aqui com o aleatório entre, né? Com essas fórmulas aqui para criar dados fictícios, porque assim você não precisa ficar pensando nisso e gasta tempo fazendo isso. Por exemplo, se eu fosse fazer esse preenchimento aqui de quase 2.000 linhas na mão, eu ia ficar aqui um tempão fazendo isso. Tá? Então o aleatório entre ele ajuda pra caramba nessa estrutura quando você precisa criar dados para testar, para ver se seu projeto funciona, sem que você tenha essas informações de verdade. Lembrando que muitas vezes a gente não tem esses dados mesmo. Tá? Beleza, fez isso, agora a gente vai tirar as fórmulas aqui onde tem um aleatório entre. Né? Então a gente fez só para ele criar, agora eu vou tirar isso. Percebe que eu não posso mexer as fórmulas que eu fiz e são para ficar aqui. Tá? Então, o que eu vou mexer? Primeiro, coluna de data e vendedor, então eu copiei, vou vir aqui em cima e vou colar essas informações com valores, pronto. Agora eu vou vir aqui, olha, produto, mesma coisa, copiei, perceba que eu pulei aqui, né? Equipe e escritório, vou colar aqui no produto, e agora a quantidade, que é a última que eu fiz essa invenção de valores aqui. E colei com valores. Pronto, agora meus dados estão como se fossem preenchidos ali de verdade. Né? Se você quiser deixar até mais bonitinho, você pode vir aqui na data e classificar aqui ela do mais antigo para o mais novo, por exemplo. E ele vai ficar em ordem cronológica ali para você. Mas isso não faz a menor diferença aqui para os nossos cálculos, tá? Agora só vou ajustar aqui a minha largura para ele ficar mais agradável e já está pronto aqui o nosso registro de vendas, ok? Beleza, fez esse registro, os outros são muito mais simples, porque os outros não têm fórmulas desse tipo. Então, registro de despesas fixas, como é que vai funcionar isso? Aqui, eu quero que ele faça, né? Inclusive, olha, esses dois aqui eu esqueci de colocar para ele vir na C3, então eu já vou ajustar isso aqui já. Ctrl K, então ele está mandando para A1, vou mandar aqui C3, e a mesma coisa nessa outra aqui. Opa, deixa eu ir na célula certa, né? Ctrl K, tá aqui C3. E a mesma coisa nessa daqui. Não tem problema de ter mudado aqui a formatação, que a gente já vai alterar isso aqui de novo, tá? Mas eu vou pegar aqui e alterar isso aqui também. Vamos trocar. Até melhor. Enquanto eu vou deixar assim mesmo, só para não ter que mexer aqui na formatação de novo. Mas ele só está selecionando a 1 ali. Se eu quisesse só alterar para C3 para não ficar diferente, tá? Bom, depois disso, nessa despesa fixa, aqui eu vou fazer uma questão mais simples, tá? Então eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou criar, aqui eu não estou criando um cadastro de despesas, tá? Mas se você quiser, você poderia fazer isso, eu vou deixar isso de forma mais aberta. Então você pode pegar isso daqui e definir uma data também,
início. Então vai ter uma data ali de início dessa cobrança, digamos assim. Dia de vencimento. Até melhor, nem vou colocar o dia de vencimento, vou fazer aqui mais simples. Data de início, uma descrição. E aqui eu vou colocar uma categoria. E eu posso colocar aqui também um valor. Tá? Beleza, então isso aqui já vai me ajudar. Como eu fiz os outros, vou selecionar essas duas. Ctrl Alt T, transforma isso daqui em tabela. Vamos colocar aqui no formato de tabela que eu estou usando aqui no projeto. Vou chamar isso aqui de tab fixos. Então, eu sei que ela serve para custos fixos do negócio. Aí aqui na data de início, né, agora eu vou controlar preenchimento disso daqui. Eu vou colocar também a mesma estrutura. Tá? Então, por que tem uma data de início ali? Tá? Justamente se você quiser fazer o controle de quando que ele vai fazer esse corte. Na verdade, eu vou até tirar ela daqui para não dificultar lá depois. Mas se você quiser, você pode ter data de início, data de final, alteração de valor, coisa do tipo. Do jeito que você precisar, a estrutura em si, que é o nosso objetivo aqui, não muda. Tá? Então vamos lá, descrição. Descrição é livre. Então, eu vim aqui na validação de dados, vou colocar um título. Então, descrição do custo, não, da despesa, né? Fixa. Informe uma descrição para esta despesa fixa. E aí, vou apertar aqui no botão OK. Ele já vai aparecer aqui para mim a etiqueta. Categoria. Como eu disse, eu poderia ter tido aqui também um cadastro de categorias, né? Fazer como uma lista suspensa, como a gente fez lá nos vendedores e assim por diante. Porém, nesse projeto eu não vou fazer isso dessa forma, eu vou deixar isso aqui de forma aberta. Então eu também vou colocar uma validação de dados com uma etiqueta. Tá? Então aqui eu vou chamar de categoria de despesa. E aqui eu vou colocar uma informação. Informe a categoria desta despesa fixa. E vou dar um OK também. Então já vai aparecer minha etiqueta ali também. E aqui o valor. O valor ele é dinheiro, então eu vou colocar ele aqui como contábil. E também vou colocar aqui uma validação de dados que permita o preenchimento de valores decimais, porque eu posso ter centavos. Tá? Eu vou colocar que ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? E vou colocar aqui uma mensagem de entrada também. Então aqui valor da despesa. E aqui eu vou inserir uma informação. Informe o valor desta despesa fixa utilizando apenas números. E aí vou copiar isso daqui, Ctrl C. Vou vir para cá e aqui eu vou colocar também um título de entrada. Opa, entrada inválida. Vou colar aquele texto que eu copiei, então informe um valor válido para esta despesa utilizando apenas números. Então agora ele já vai fazer aqui para mim o controle bonitinho. Vou também alargar aqui um pouquinho o tamanho disso daqui, tá? Então porque eu tenho espaço suficiente, então eu vou aproveitar disso, tá? Deixa eu pegar essa despesa aqui, vou deixar ela maior zona. Pronto. Então percebe que aqui, galera, agora eu vou conseguir cadastrar minhas despesas, né? Então eu tenho lá meu registro de vendas com um monte de coisa. Tem aqui minhas despesas fixas também, onde eu posso lançar vários valores. Por exemplo, eu posso ter aqui aluguel. Eu vou colocar algumas coisas aqui como exemplo, só para vocês entenderem, tá? Do barracão, ou melhor, dos escritórios, né? Faz mais sentido, visto que eu falei que a galera trabalha em escritórios. E aqui, como categoria, eu vou colocar aqui como, por exemplo, locação. Ou até escritórios. Então percebe que eu posso colocar aqui a categoria que eu preferir. E aqui eu vou colocar um valor. Sei lá, a pessoa tem 3 escritórios ali, então ela está gastando 15 mil em aluguéis, por exemplo. Tá? Aí eu posso criar outros exemplos, como salários de funcionários, por exemplo. E aqui eu vou colocar mão de obra. E aí eu vou colocar lá, sei lá, eu coloquei que eu tenho 15 vendedores, então eu vou gastar, vou chutar aqui 150 mil mensal ali de funcionários, por exemplo, imaginando mais ou menos 10 mil para cada vendedor.
Percebe que agora eu posso ir lançando o que eu quiser aqui, tá? Então eu vou colocar aqui como materiais, ou até deixa assim por enquanto. Daí eu vou lançar todos os custos que eu quiser. Aqui eu vou manter só esses dois, tá? Até para não perder muito tempo lançando, não vai fazer grande diferença pra gente na prática, tá? E eu vou vir aqui pro registro, e até tá escrito errado aqui, deixa eu acertar o registro. Registro, e deixa eu já consertar em todas as outras guias. Esse é o problema da gente errar alguma coisa nesses carinhas aqui, tá? Porque depois ele fica errado e você vai precisar consertar em todos. Mas, ou você poderia utilizar uma estratégia que eu uso às vezes também, que é um bom e velho igual nessas células, para você não, quando você acertar a primeira, ele já acertar todas as outras, tá? Pronto. Então, faltou o dashboard também. Pronto, agora foram todos. Aí o que eu vou fazer? Nessa registro de despesas variáveis, aqui vai ser muito parecido com as despesas fixas. Só que nessa estrutura aqui, agora sim eu vou colocar a questão lá de data, que acaba sendo obrigatória, né? Então, a data, a descrição, vou também definir uma categoria, vou colocar aqui uma estrutura de valor, e aí eu já tenho aqui minha base de trabalho. Vou selecionar aqui a linha de títulos e a linha de baixo, Ctrl Alt T, como a gente fez aqui nas outras também, tá? Ctrl Alt T. Vou marcar aqui que ela tem cabeçalhos, ok. Vou vir até aqui e vou colocar no padrão de trabalho que eu estou utilizando. E vou dar um nome para ela, vou chamar ela de tab variáveis, ok? Então eu tenho a tab fixas, agora eu tenho a tab variáveis. Vamos fazer o controle agora dessas células. Então eu vou vir aqui em dados. O primeiro item ele é para data, então eu vou vir aqui na validação de dados, vou selecionar uma data. Eu quero que essa data seja maior ou igual do que 1º de janeiro de 2020, por exemplo. Lembrando, assim como a gente fez lá no outro campo de data, quando a gente estava falando de vendas, aqui você pode ter qualquer estrutura de qualquer período que você quiser. Tá? 2020 eu estou chutando ali que é um valor que ninguém vai colocar nenhuma data mais antiga do que isso. Depois aqui na mensagem de entrada, vou colocar aqui a data da despesa, informe uma data para esta despesa variável. Variável utilizando o padrão. E aí eu vou colocar aqui o padrão 2Ds, 2Ms, 4As. Da pessoa saber como que ela tem que fazer esse preenchimento. Vou copiar isso daqui, vamos para a mensagem de alerta, entrada inválida, e aqui eu vou colar aquela estrutura. Então, vai ficar ali, informa uma data válida para essa despesa, variável utilizando o padrão abaixo. Então, dessa forma, ele vai ficar certinho ali já para mim. Descrição é campo aberto, então só vou colocar aqui mensagem de entrada. Então, aqui, descrição. Informe uma descrição para esta despesa variável. Categoria, mesma coisa. Então, categoria. Informe uma categoria para esta despesa variável. E o valor, vou vir aqui em configurações, vou colocar ele como decimal, maior ou igual, então vou colocar maior ou igual do que 0. Mensagem de entrada, eu vou colocar aqui valor da despesa. Vou usar aqui o Windows V para poder copiar aqui o texto que eu usei lá no outro, né? Então só que agora vai ser despesa variável. Copia e vou trazer para cá. Informe um valor válido e aqui o título, entrada inválida, ok? Então fez desse jeito, galera, você já vai ter uma estrutura bem bacana. Próximo passo, vamos colocar tudo no formato que precisa. Então esse campo aqui é data,
abreviada, e esse campo aqui é monetário, né, contábil. Então, dessa forma, você já vai ter uma estrutura bem legal aí de trabalho, ok? Vou pegar esses dois aqui, vou deixar eles maiorzinhos, e aí eu tenho agora minha base para lançamento de despesas ao longo do tempo, beleza? Bom, galera, o que a gente pode fazer aqui agora? Percebeu que a gente construiu, então, várias tabelas, tá? Todas elas estão no formato de tabela, porque assim fica muito melhor para a gente poder trabalhar. A gente fez fórmulas, a gente colocou um monte de coisa, e aqui, pela última vez na aula de hoje, eu vou utilizar lá a fórmula aleatório entry para criar dados aqui para mim, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, galera, algumas estruturas possíveis para poder criar aqui dentro das minhas despesas, tá? Eu criei aqui, olha, duas categorias, né, que seriam escritórios e mão de obra. Aqui do lado, eu vou fazer um truque, digamos assim, né, uma técnica, talvez eu poderia chamar, que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou chamar aqui de escritórios. Então eu vou copiar de lá, na verdade, para ficar mais fácil. Vou vir aqui, eu vou pegar esses dois aqui, Ctrl C, vou colar aqui como valores. Depois isso aqui vai ser apagado, tá? Escritórios, mão de obra. Eu vou colocar aqui outros itens aqui. Bens de pequeno valor. Vou colocar aqui, sei lá, insumos. Vou colocar aqui marketing. Vou colocar aqui, sei lá, material de limpeza, por exemplo, tá? Então percebe que aqui você pode ter bases que você quiser, tudo bem? Então isso é bacana, como eu disse várias vezes nessa aula de hoje, isso vai te dar bastante flexibilidade aí no seu projeto. Agora, isso daqui eu vou usar só como referência para poder criar aqui essas categorias. Então eu vou criar dentro dessas aqui, tá? Então vamos fazer inventar aqui uma data. Como a gente já fez antes, eu vou usar igual aleatório entry, que vai me dar o poder, né? Então, para você que ainda não entendeu como essa fórmula funciona, o que ela faz? Ela chuta um valor para você de forma aleatória entre dois limites, e esse limite precisa ser um número, tá? Só que eu quero que ele chute uma data, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma data no formato de número. Para isso eu vou usar uma outra fórmula, que é a data.valor. Tá, então a data valor, o que ela vai facilitar a minha vida? Agora eu posso escrever dentro dela, no formato de texto, a data que eu quero. Então eu quero 1º de janeiro de 2024. Fechou aspas, fechou parênteses. Então esse data valor vai transformar isso daqui num número, ok? Fez isso, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o final. Eu quero 31 de dezembro de 2024. Então eu vou colocar aqui data.valor, abre parênteses, aspas, 31 de dezembro de 2024. Se você quiser essa outra data, é só escrever uma data diferente ali dentro. Fechou aqui o range, ele vai lançar uma data para você dentro daquele período que você pediu, tudo bem? Descrição, galera, descrição eu não vou me incomodar. Então eu vou chamar assim, olha, despesa 1, e ele vai fazer despesa até a despesa N, tá? Isso não vai ser um problema pra gente. Agora, como que eu posso fazer ele chutar esse valor aqui, né, para ele chutar dentro de uma opção dessa daqui? De novo, eu vou utilizar a fórmula aleatório entre junto de uma outra fórmula que eu gosto muito, que é a fórmula indireto. Dessa forma aqui, olha, indireto, abre parênteses, aspas, porque o indireto ele precisa de um texto de referência. É como se eu pegasse o endereço da célula e transformasse ele num texto, na verdade justamente isso. E aí esse endereço é dividido por duas partes. Primeiro a coluna, que é justamente a coluna H. Percebeu que eu coloquei aqui todo mundo na coluna H, certo? Então eu vou colocar, olha, H, dois pontos, e aí eu vou colocar, até nem preciso de dois pontos, pode até fechar aqui aspas, ó, e comercial, aleatório entre. Então aqui ele vai chutar um número para mim entre 1, que é a primeira linha, e a última linha aqui, que é a linha 6, ponto e vírgula 6, fecha o aleatório entre, ponto e vírgula, vou utilizar o padrão verdadeiro, que é o formato A1, e fecha lá o parênteses. Então ele chutou aqui para mim que essa despesa foi em marketing, ok? E depois aqui no valor, galera, o valor aqui vai ser até mais tranquilo, mas novamente vou usar igual aleatório entre, e aqui eu vou colocar a faixa de valores que eu quero que tenha. Eu quero trabalhar com uma estrutura que eu tenha lucro nesse final das contas para ficar mais agradável para a gente olhar no nosso painel de indicadores. Então eu vou colocar gastos bem baixinhos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, de R$1 até, sei lá,
R$ 100. Então ele vai variar de R$ 1 a R$ 100 ali. Então o primeiro gasto teve R$ 38 de custo, tá? E aí eu vou arrastar aqui umas 300 vezes mais ou menos. Tá ótimo aqui, 361 gastos. Então qual que é o benefício? De novo, né? O benefício aqui, galera, de você fazer essa estrutura usando essas fórmulas eu consigo criar vários dados, percebe que eu posso criar milhares ali de dados com uma facilidade muito grande. Então, por que eu reforço que isso daqui é importante? Você pega um projeto para fazer e muitas vezes, ou você está lá na sua empresa, está lá para o seu empregador, para o seu cliente, e você precisa fazer a planilha antes de ter dados, porque você precisa se adiantar, isso é super importante, eu sempre aconselho todo mundo a trabalhar adiantado, né? Porém, e quando você vende a planilha para uma pessoa, você está vendendo para uma empresa, é muito comum que a empresa não abra os dados dela para você, principalmente se for uma coisa relacionada a dinheiro. Então, nesses casos, é importante você saber como criar dados de forma coerente e sem perder muito tempo para isso, tudo bem? Então, vou copiar isso daqui e vou colar como valores. Não tem fórmula aqui, então eu posso só copiar e colar sem problema nenhum. Isso aqui eu não preciso mais, posso deletar daqui sem problemas. E com isso, galera, a gente fez aqui todas as nossas tabelas, tá? Então ficaram bem bacanas, ficaram bem interativas e numa mecânica super legal. O que a gente vai fazer na nossa próxima aula, galera? Chegou o momento da gente criar o nosso painel de indicadores, o famoso dashboard, tá? Então, o que a gente vai precisar apresentar aqui nesse nosso dashboard? Primeiro, eu quero saber vendedores, ou melhor, faturamento por vendedores. Eu vou deixar aqui para você saber o que a gente vai fazer na próxima aula e a gente vai começar dessa anotação, tá? Então eu quero saber o faturamento que eu tive por cada vendedor. Da onde que vai sair isso? Daqui da minha guia de vendedores junto com o meu registro de vendas, porque aqui eu tenho vendedor 11, fez a venda e assim por diante. Depois eu quero saber o seguinte, eu quero saber por equipe, tá? Então eu quero saber lá faturamento por equipe, ok? Outra coisa que dá para a gente ver aqui pelo nosso registro de vendas, né? Eu posso saber o faturamento por escritório. Faturamento por escritório. Fez isso. Agora o que mais que a gente pode fazer aqui? Olha, eu posso ter o produto que mais vende, né? Então, faturamento por produto, né? E aí é legal às vezes você ter aqui também, né, os cartões. Então isso aqui, olha, vão ser gráficos. Opa, gráficos, ok? Aí outra coisa que é bacana então você ter são os cartões também. Então aqui, olha, eu vou ter faturamento em todas essas condições, eu quero observar como é que isso daqui está. E eu quero ter cartões pensando em quantidade de vendas, faturamento total, ok? Então percebe que eu estou pegando aqui algumas informações, tá? Vou colocar aqui, olha, despesas fixas. Vou colocar aqui também despesas variáveis, despesas totais. Eu também vou colocar aqui lucro, que vai ser ali o faturamento total menos as despesas total, percebeu? Então aqui, galera, percebe que eu estou fazendo aqui um planejamento. Faça isso, faz o planejamento do que você precisa, tá? Isso ajuda para facilitar a sua vida. Olha quanta coisa a gente já marcou aqui, tá? Eu posso ter aqui, olha, despesas, e eu vou fazer com a variáveis ao longo do tempo, ok? Porque eu quero saber como é que tá as despesas variáveis ali ao longo do tempo. Então eu quero um gráfico para mostrar isso também. Então aqui eu estou pegando alguns exemplos, tá? O meu propósito aqui não é falar, nossa, esses são os melhores indicadores para vendas. Não. Aqui é para te mostrar que você vai conseguir pegar bastante informação, mesmo a gente tendo feito uma estrutura mais básica ali de trabalho, tá? E vai ficar bem bacana, porque essa estrutura fica uma mecânica legal e a gente vai fazer ele ficar bem bonitão aqui para a gente poder trabalhar. Para finalizar, eu vou só vir aqui em exibir e vou tirar as linhas de grade das planilhas que faltaram para que elas fiquem mais agradáveis ali visualmente, com um acabamento mais bonito, tudo bem? Então, galera, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, curte nosso vídeo, se inscreve no canal para não perder. Todos os dias de segunda a sexta-feira a gente tem aula nova aqui às 11h30 da manhã. Fico por aqui, muito obrigado, até a nossa próxima aula.